Eu tenho pela linha telefônica o advogado Moisés Reis. Doutor Moisés, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Muito obrigado pelo espaço, viu, Narciso? Satisfação toda nossa, querido. É uma decisão importante tomada aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, vem impactando o julgamento de ações de improbidade administrativa em todo o Brasil. Que decisão foi essa, doutor Moisés? Pronto, vamos lá. A decisão, Narciso, foi tomada agora no dia 3 de março. Ela determinou a suspensão de todas as ações de improbidade administrativa que elas estavam no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça. Mas não todas as ações, né? Apenas aquelas que se tratem da aplicação do que foi alterado pela nova lei de improbidade administrativa, que foi sancionada agora ao final de outubro pelo Poder Executivo Federal. Então, o escopo, né, dessa suspensão são as ações que estavam em trâmite no STJ e que houve o pedido de aplicação de algumas regras que se mostram mais benéficas para os réus nesse momento processual. Essa decisão, ela finaliza de uma vez por todas os processos ou eles apenas ficam suspensos aguardando a decisão final e depois retornarão à tramitação? Perfeito, Narciso. Na verdade, a decisão, ela se trata de um poder de cautela, né, do Poder Judiciário, do STF, para que os processos sejam julgados de uma forma mais uniforme. Então, ela não dá fim às ações, ela não extingue os processos em andamento, mas apenas determina que os processos que estão nessa situação, né, que se enquadram na suspensão, precisarão aguardar a decisão do STF, em definitivo, para poder saber se haverá ou não aplicabilidade dos novos preceitos da lei. Então, ela não importa na extinção das ações, ela apenas deixa sobrestado, né, suspenso, até que o STF se manifeste sobre a matéria. Especificamente, que acréscimo foi esse? Que adesão foi essa à lei, ou melhor dizendo, que artigos novos foram esses aprovados para esta lei de improbidade administrativa que estão em discussão no STF? Bom, primeiramente, um fato de maior relevo nesse sentido é sobre a caracterização do ato de improbidade administrativa. Na redação da legislação anterior, atos culposos, ou seja, negligência, imperícia, imprudência, eles também poderiam ser caracterizados como ato de improbidade administrativa. Com a redação da nova lei, precisa necessariamente haver o dolo, né? A intenção em causar o evento danoso, né? E o dano ao erário público. Então, esse é um dos pontos mais importantes, né, que têm sido levantados nesses recursos que estão agora sendo sobrestados, além de algumas regras processuais, né? A questão da prescrição, que agora não há tantas interrupções na prescrição intercorrente, ou seja, existem menos chances do prazo se renovar, né, para que o Ministério Público possa concluir a apuração e o processo também seja finalizado. Então, são essas duas regras, basicamente, que vão afetar a órbita desses recursos que estão atualmente em trâmite. Agora, quem foi condenado recentemente por esta lei, fica absolvido aguardando esse julgamento final também ou não? Só mexe nas que estão ainda em tramitação? Perfeito, Narciso. É muito bom ressaltar isso. Na verdade, não. As condenações já ocorridas, elas não estão abarcadas. Até porque é um momento processual muito específico, é uma janela muito específica que foi abrangida por essa suspensão, né? Então, são os processos que aguardam julgamento e não todos, né? É válido ressaltar, inclusive, que o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro em sua decisão que o STF sugere, né, na verdade, estimula que os processos em primeira instância, em segunda instância, permaneçam em sua tramitação normal. Então, naturalmente, isso também não vai retroagir para as ações que já foram julgadas antes da possibilidade de aplicação dessas novas regras. Em termos de legislação, de impactos na legislação eleitoral, no processo eleitoral, o que é que essa decisão beneficia aqueles que são processados por improbidade administrativa? Bom, Narciso, o que se trata aqui, né? Aqui estamos tratando do direito administrativo sancionador. Então, a lei de improbidade administrativa,
ela traz algumas sanções, né, para os agentes públicos que eventualmente sejam condenados, e uma dessas consequências, né, talvez a mais gravosa, é a perda dos direitos políticos, né? Vamos. Que inclusive... Perdão? Fica à vontade, pode falar. Ah, tudo bem. Então, a perda dos direitos políticos é uma das sanções que podem ser aplicadas ao réu que eventualmente venha a ser condenado por essa lei de improbidade administrativa. Vale ressaltar, inclusive, que não foi ao todo benéfica essa mudança legislativa, porque na redação anterior, a perda dos direitos políticos ela iria até 8 anos no máximo, e hoje ela vai para 14 anos, então também teve essa modulação, digamos que pode trazer uma sanção mais rígida para os agentes públicos. Mas em relação à sua pergunta, Narciso, sobre a corrida eleitoral, né, em que isso pode afetar, na verdade, o sobrestamento, ele impede o julgamento em definitivo da matéria. Então, não seria uma forma de evitar a decisão de mérito, mas ela seria diferida, né? Então ela seria proferida em um momento posterior. E isso não poderia ser utilizado, né, em efeito negativo para eventual candidato, pois inexiste qualquer tipo de sanção que bloqueie o seu direito de participar da corrida eleitoral. Ok. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da... Doutor Moisés, melhor dizendo. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da FAM, pelas explicações aí. Vamos aguardar, então, essa decisão final do STF. Perfeito. Muito obrigado, Narciso. Obrigado mais uma vez a todos da FAM. E convido os ouvintes que se interessam na matéria em conferir também a nossa matéria que lançamos no site, né? www.candidodortas.com.br. Então temos algumas colunas informativas nesse sentido. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Obrigado a você, meu caro, pela sua participação aqui no Jornal da FAM.